Olá, iletradas desta vida. Hoje vamos falar aqui de um livro de um autor japonês. O livro chama-se Kokoro. Não é isto assim, disse muito com sotaque inglês, é Kokoro. Acho que assim está melhor. Este livro foi mais um que eu comprei pela capa. Não porque achei extremamente deslumbrante, mas porque tinha lá uma frasezinha que dizia: o meu escritor japonês preferido. E destas 5 palavras, qual delas é que me fez comprar? É japonês. Porque, vocês sabem, eu ando atrás de autores que não sejam americanos. Qualquer coisa serve, exceto americanos. Como é que se chama? Por exemplo, se tiveres racismo contra chineses, é xenofobia. Como é que se chama este meu racismo contra americanos? Não sei. Então, o Kokoro é um livro de Natasume Soseki, a parte do Soseki, assim dizer. E antes mesmo da história começar, existem umas notas iniciais que eu não li na íntegra, porque eram de veras desinteressantes, mas assim li tipo na diagonal e explica lá o significado da palavra kokoro, que basicamente é a palavra japonesa para coração, sendo que em japonês o coração tem o mesmo significado que em português, ou seja, é o órgão do nosso corpo que faz o sangue passar pelas veias e também tem aqui um sentido sentimental. Além disso, li algures que este livro é o último escrito pelo Soseki por volta do início do século XX. Eu acho que ele foi publicado em 1914, mas não tenho bem a certeza. E ainda assim fiquei sem conseguir compreender as descrições dos banhos de mar descritas no início do livro, porque eu comecei a lê-lo e já me tinha completamente esquecido que estávamos a falar de um livro do século XX, portanto só podia falar de tradições para trás disso, nunca para a frente. E basicamente falava sobre as cabanas de banho e sobre os fatos de banho muito grandes e que os europeus no Japão usavam fatos de banho muito estranhos, muito grandes. E eu, what the fuck? Como assim? Se os japoneses normalmente é que se tapam todos para não ficarem escuros. E depois lembrei-me, espera, nós não estamos no momento agora. Na contracapa é-nos revelado que os personagens não têm nome, o que é comum quando o objeto do livro é transmitir uma ideia representada por uma personagem, sendo que isto está escrito a algures ou na contracapa ou no próprio prefácio, que é escrito um bocadinho na ótica de ajudar o leitor a compreender o livro. Mas eu não consigo propriamente associar aqui uma grande ideologia associada a cada uma das personagens. Eu percebo que uma das personagens pertence à velha guarda e a outra à nova geração, mas não tenho a certeza absoluta que elas tenham ideias assim tão dispares. Foi o que me deu a entender. Eu sei que talvez para começar este episódio e começar a falar do livro, eu deveria de começar por explicar um pouco sobre a história. But at this point, I don't even know how to explain the beginning of this book, so vou tentar. E, basicamente, o que é que nós temos? Temos o narrador, o mestre e a mulher do mestre. Que, por acaso, tem nome, mas eu já me esqueci, porque ela tem 2 nomes diferentes. Eu não sei como é que isto funciona. Basicamente, ela tem 2 nomes diferentes. O livro está dividido em 3 partes. Na parte do meio, a mulher do mestre não entra. Na primeira parte e na última, ela entra. E na primeira parte tem um nome e na última parte tem outra. Eu não percebo porquê. E isso, por um lado, foi bom, porque não me deu spoiler do que é que ia acontecer a seguir. É assim,
eu achei que podia acontecer. Eu desconfiei durante muito tempo onde é que a história ia acabar, só que eu nunca tive a certeza absoluta, nunca tive aquela coisa do é tão previsível, porque não é. Porque é assim, ainda que seja relativamente fácil adivinhar o fim, toda a história está escrita de maneira a não ser reveladora. Ou seja, nós podemos fazer suposições, mas a história não nos dá pistas suficientes para lá chegarmos. O que é fixe. Só notar isso. O que é muito fixe. Porque quando se começa... É aquela coisa do eu acho que vai acontecer isto, não vai acontecer aquilo, e depois, se calhar é mesmo isto que vai acontecer, e andamos aqui numa dicto, não sei falar. O que eu estava a dizer é, andamos aqui para trás e para a frente nas nossas ideias sem ter a certeza, porque o narrador não nos dá essas certezas. Nós podemos tentar adivinhar pelo aquilo que vai sendo revelado do passado das personagens, mas não conseguimos. Sim, porque a história, basicamente, o mistério da história está no passado. E esse mistério só nos é revelado no fim do livro. Mas não há saltos temporais. Eu acho que estou a ser demasiado confusa. O melhor é voltar às notas. Então, estava a falar do nome da mulher do mestre, que muda, e eu não faço ideia porquê, mas deve ser qualquer coisa da tradição japonesa. E há aqui uma cena que me deixa super, 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 super triste, infeliz com este livro, que é o facto de esta mulher tem zero importância para a história, na parte em que é as conversas e tudo o que se desenrola entre o narrador e o dito mestre. Depois há uma parte mais à frente que toda a história gira em torno dela, mas ela não tem absolutamente mão em nada. A sua opinião, a sua intenção, aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, não é tido em consideração em nenhum momento, e ela é vista pelo escritor como um objeto decorativo, uma personagem que faz companhia às outras. Isto é de tal forma notório que, das poucas frases que aquela mulher diz em todo o livro, uma delas é: sou apenas uma mulher, não sei ou não poderei julgá-lo. Como assim tu não tens opinião porque és uma mulher? Eu percebo que era este o papel das mulheres durante muitos, muitos anos, mas não é a realidade. Isto foi sempre o que nos quiseram vender, porque isto não é a realidade. As mulheres sempre tiveram... Assim, eu vejo pelas histórias das minhas bisavós, que eram contemporâneas a este senhor. A minha bisavó era violenta com o meu bisavô, sendo que o senhor era vítima de violência doméstica e maus tratos físicos, segundo constam. E o que eu estou a querer dizer aqui é: a minha avó não era uma personagem secundária, era o vilão da história dela. E depois tenho outra avó, que também tem uma bisavó, outra avó, etc., que tem uma história extraordinária, que o marido dela fugiu para o Alentejo e não havia Facebooks, nem telefones, nem cartinhas, e ele basicamente disse: nem sabes, nunca mais me vais ver. E ela conseguiu descobri-lo, foi lá dizer-lhe só: olha, tu não me fazes falta nenhuma, porque eu consigo alimentar os nossos filhos, seu cabrão de merda que te esqueceste deles. Agora, eu não me esqueci que tu existes e agradecia que também não te esqueceste que eu existo, porque este senhor, ao que consta, já tinha criado outra família no sítio para onde fugiu. O que é ilegal em Portugal.
Pronto. Só mal se nota. Pronto, voltando ao livro, e isto era só tipo um exemplo das mulheres não eram sempre submissas. Eu acredito que houvessem muitas que fossem por necessidade e por medo, mas eu não acredito que fossem por escolha. Esta mulher não está subjugada a homens, porque o pai dela morreu quando ela era jovem e o marido parece uma pessoa bastante tranquila e não vai ser pessoa de causar ondas. Portanto, esta falta de personalidade não combina de forma nenhuma com a história que é contada. A falta de personalidade, a falta de alma. Esta personagem não tem alma. Tudo bem que não é uma personagem principal, é uma personagem secundária, mas eu não gosto de quando as mulheres são descritas assim. Contudo, como este caro escritor não fez dela uma meretriz, fez bem. Eu sei fazer podcast sem dizer asneiras. Pronto, eu consegui continuar a ler e não achei que ele era um misógino da merda. Falhei, mãe. Eu adoro-te na mesma. E antes de terminar aqui a questão da mulher, o escritor, durante todo o livro, passou a ideia de que esta mulher era frágil, sem capacidade de raciocínio e apenas existia à custa da existência do seu próprio marido e daquilo que o seu pai lhe havia deixado. Mas avançamos para a história, porque antes desta frase e antes daqui de uma cena que vos vou contar, esta mulher refere que gostava de ter filhos, mas o marido diz-lhe que não. Eu acho que é fácil adivinhar, assim que eu ler aquilo que vem a seguir escrito no livro, qual é que foi o pensamento que me veio à cabeça, até porque eu nesta fase da história não estava de forma alguma ainda familiarizada com aquilo que é, com o que é que o escritor pretendia transmitir ao leitor e ainda andava aqui à procura de um romance. Portanto, quando eu li, o mestre, dando uma razão da sua ausência, pediu-me para que guardasse a casa até ao seu regresso. Aceitei prontamente. E sim, foi isso mesmo que eu pensei. Tal como vocês todos. A mulher quer um filho, o marido não dá, o amigo do marido vai ficar lá em casa e vai comê-la. Mas, infelizmente, estamos a falar de um livro japonês. E pode ser preconceito meu, mas acho que os japoneses estão intimamente ligados à sua honra. Logo, não foi isto que aconteceu. Se vos disser que este foi o primeiro livro que li de um autor japonês, perdoam-me por confessar que me demorei muito tempo a perceber que não o podia comparar a nada que alguma vez tivesse lido antes, é que apenas quando cheguei perto da segunda parte do livro é que me apercebi que não existia qualquer história de amor entre quaisquer personagens e apenas consegui compreender parte da história graças ao prefácio que não li no devido tempo, e ainda bem, porque talvez só me tivesse deixado mais confusa. Soseki é contemporâneo de Ossa de Queiroz, e ambos são o ex-libris dos escritores dos seus tempos nos seus devidos países. Pelo menos foi o que me deu a entender ao ler o prefácio e aquilo que é escrito sobre o Soseki. Pelo que eu acho que é completamente justo se eu comparar estes dois escritores, e como boa pervertida que sou, eu vou começar por compará-los pelo tamanho. A grande maioria das páginas de Os Maias são de descrição, coisa inexistente em Kokoro. E a minha opinião é que é algo completamente desnecessário no clássico português. O Essa não nos apresenta ideias, mas sim juízos de valor da sociedade que ele acredita ser degradante. Ou seja, o seu ponto de vista enquanto nos conta sobre uma relação incestuosa entre duas personagens que, by the way, é super realista e infundamentada, até porque
Como assim? Nunca ninguém ali no meio juntou 2 mais 2 e pensou: olha, tu queres ver que esta é a irmã perdida do outro? Por outro lado, o autor japonês relata histórias normais e credíveis, em que cada personagem representa uma ideologia diferente, sem que nos diga qual está errada. Não nos é expressamente indicado o que cada um representa, nem sentimos o choque entre elas, porque coexistem pacificamente, tal como deveria acontecer em todo e qualquer caso. O livro obriga-nos a parar e a pensar sobre o que estamos a ler. E por incrível que pareça, este livro fez-me refletir sobre muitas coisas, para além da história que li. E uma dessas coisas que eu passei algum tempo a pensar sobre foi a qualidade dos autores portugueses e em como esta podia ser amplificada se os livros de leitura obrigatória e a forma como nós aprendemos português e a escrever e sobre literatura na escola fosse diferente. E quando eu digo diferente, é se os autores que nos são apresentados como um exemplo fossem outros. Eu sei que isto é uma opinião super polémica, mas a verdade é que a maior parte dos escritores que nós somos obrigados a ler na escola e que ninguém lê, portanto, é assim, aqui já temos que entrar aqui pelo padre... Ai, como é que ele se chama? Esqueci-me, mas é aquele padre do Sermão aos Peixes, que diz, é o sal que não salga ou é a terra que não se deixa salgar. Olha, eu não sei no caso da literatura portuguesa, porque é assim, eu por acaso até gostei das cenas do padre, mas eu tenho problemas. Continuando. Os jovens não gostam de ler estes livros, ou seja, a terra não se deixa salgar. Mas será que o problema não é do sal? Ou seja, dos livros em si? Porque a verdade é que não são bons livros. Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, não são bons escritores. Esta é uma verdade que vocês podem discordar à vontade, mas se lerem Sosky, vão perceber porque é que eu digo isto. Estes escritores são maus escritores e péssimos contadores de história. E ainda assim forçam-nos a aprender sobre eles, a lê-los, a retirar ideias do meio dos textos que eles escreveram que não está descrito em lado nenhum, como por exemplo, as cenas vão ficando mais escuras à medida que não sei o quê. Alguém perguntou ao Essa se ele fez isso de propósito. Digam-me, alguém perguntou ao Essa ou isto foi uma cena que os profs de português tiraram do cu? Porque eu tenho esta cena para a poesia e pela forma como era ensinada a poesia na escola, porque eu gosto de escrever poesia e eu gosto de escrever poesia de uma forma dissimulada. Ou seja, eu conto uma história para expressar os meus sentimentos, mas aquela história não é a minha história, porque eu não quero que quem está a ler a minha poesia saiba aquilo que eu efetivamente lá estou a escrever. Pode ser um bocado confuso, e aí eu percebo, mas basicamente eu escrevo para ninguém perceber, mas serem... Eu escrevo poesia de maneira que ninguém perceba o que eu realmente queira dizer, mas conseguir transmitir o sentimento que eu estou a sentir. E eu acho que sou bem sucedida, sendo que eu não sou uma boa poeta. Contudo, se ninguém me perguntar o verdadeiro significado daquele poema, ninguém o vai conseguir adivinhar no futuro. Portanto, eu pergunto, quando estamos a tirar estas conclusões de que o escritor queria passar isto e aquilo e outra coisa relativamente a um jantar, à luminosidade dos espaços e não sei o quê, vocês perguntaram ao escritor se era mesmo assim, se era mesmo isso que ele queria transmitir. É porque se não perguntaram, não se pode tirar do cu, porque ele pode ter feito aquilo porque sim, pode não ter nenhum significado por trás, pode ser só porque ele gosta. Porque a verdade é que, digam-me o que me disserem, estes escritores nem no tempo deles tiveram valor.
pois foram autores comerciais, ou devo dizer, o início do capitalismo na literatura. Dizer que Camilo ou Chiesa eram bons autores é o equivalente a daqui a 50 anos dizer que Pedro Chagas Freitas, Afonso Noite Luar, Raul Minha Alma e que mais escritores do género foram o ex-libris dos escritores do início do século XXI. Não foram. Não são. São escritores que vendem muito, sim, mas vender livros não é equivalente a qualidade. Porquê é que eles vendem muito? Eu não faço ideia. E não quero estar a chamar os leitores destes autores de burros, porque isso seria elitista. Contudo, eu não encontro outra explicação. Se a tiverem, deem. Portanto, enfim, o que eu verdadeiramente me questiono é como seria o mundo literário português se quem decide quais os livros obrigatórios escolhesse como exemplo autores semelhantes ao Sosky em vez de essa. Porque é assim, se não temos autores portugueses de qualidade para ler nas aulas de português, que se foda, lemos autores internacionais. O importante é nós aprendermos, nós aumentarmos a nossa qualidade. Não é vangloriar quem já morreu e não valeu nada. Ai, merda. Falar de pessoas que já morreram, falar mal de pessoas que já morreram dá direito a 2 anos de prisão. Bem, também não é o primeiro... Bem, é o primeiro crime que cometo em podcast, mas não é o primeiro que eu admito. Também não deve ter assim tanta gente a ouvir isto, portanto, não devo ir presa por causa disso. Voltando aqui ao nosso Sosky, eu associo a escrita dele à ideia que tenho relativamente ao Japão. Pessoas pacíficas, calmas, silenciosas, extremamente ligadas à sua honra e, como já disse anteriormente, pode ser um preconceito, sim, mas ainda assim é o que eu sinto. Quem me ouve com regularidade vai achar que eu sou super chata porque eu vou voltar a dizer aquilo que já disse em outros episódios, mas para quem não ouve e está aqui de novo connosco, eu vou explicar que eu separo a história da escrita. Quando estou a ler um livro e qualquer uma das duas, ou seja, a história ou a escrita, podem fazer com que o livro seja bom ou mau. Imaginando, não é preciso ter uma boa história e uma boa escrita para ser um livro bom. Isso é um livro excelente. Basta ter uma boa escrita ou uma boa história para eu ser considerado um bom livro. E é óbvio que é preciso ter uma má escrita e uma má história para eu considerar um mau livro. Basicamente é isso. E no caso deste livro, do Kokoro, a história é simples e mundana e cativou-me, apesar de não me impelir a não parar de ler. A escrita, quanto à escrita eu nem sei bem como a descrever. Na última parte do livro há uma troca de narrador e em nenhum momento senti que a escrita fosse semelhante à restante obra, o que é absolutamente divinal. À semelhança do que acontece com outros clássicos, é um livro que não pede para ser lido todo de uma só vez. Mas sim, saboreando ao longo do tempo. Demorei cerca de 3 semanas a lê-lo. E orgulho-me imenso. Apesar dele ser relativamente pequeno, mas eu acho que às vezes as narrativas podem ser saboreadas e não devoradas, tá? Como um gelado que eu me apetecia imenso comer agora, só que não há no congelador e eu não fui às compras hoje, possivelmente amanhã. Pronto. Como perceberam, apesar de me sentir a navegar na maionese na maior parte do livro, gostei muito de o ler. Eu acho que aprendi um pouco mais sobre a cultura deste país que tanto admiro, mas que sei que seria completamente inconcebível para mim morar lá por causa do meu autismo e da minha necessidade de frontalidade de comunicação. Por outro lado, é um livro muito duro. Fala de arrependimento. Muitas personagens morrem e o suicídio é visto como uma saída da vida honrosa. Eu acho que não me expressei bem, mas é uma saída honrosa. O suicídio é uma saída honrosa. Ok? Pronto.
É até uma forma de recuperar a dignidade que se possa ter perdido em vida. E por isso eu dou graças a todos os meus 12 deuses. Sim, mais sobre os 12 deuses no fim deste episódio. Pronto, dou graças aos meus 12 deuses por não ter lido este livro nos primeiros meses do ano, porque teria sido o prego que me faltava para juntar todas as tábuas ao meu caixão e para me atirar para a frente de um comboio. Porque se há coisa que me tem impedido de matar a mim mesma é o facto de, na cultura cristã, o suicídio ser uma forma cobarde de se morrer e, supostamente, as almas provenientes de suicídio estão automaticamente destinadas ao inferno. Eu sou cristã. Os meus pais fizeram alguns esforços para que fosse, mas infelizmente não conseguiram que eu fosse além da primeira comunhão. Portanto, acho que não sou. Mas, como diz o ditado, não vá ao diabo de celas, eventualmente existir mesmo um inferno, eu não quero ir parar a esse sítio somente porque eu decidi resolver como atingir o meu fim. Acho que já nos afastámos muito do conteúdo do livro. Bem, na verdade, até não. Até porque a morte é uma sombra que se arrasta sobre todo o conteúdo do livro. E talvez se fosse sobre este assunto que o escritor do prefácio do Kokoro se referia quando disse que seria um livro difícil de ser compreendido pelos ocidentais, pela forma como é vista a morte. Não sei. Eu não achei esta abordagem incompreensível. Talvez porque já deve ser do vosso conhecimento, a morte para mim é o fim do sofrimento e não de um período cheio de graças e felicidade que supostamente é a vida, sendo que sinto que há uma certa magia na ideia de se poder escolher como se morre. Tentando passar o tópico à frente sem realmente o fazendo, este foi o último livro escrito pelo autor, o que me deixou a questionar se foi uma decisão consciente de Soseki escrever este como o seu último livro ou se foi o acaso que assim o definiu, visto que Soseki morreu poucos anos após o lançamento desta obra. Depois há imensas decisões das personagens que eu não compreendo. Um jovem estudante conhece um homem mais velho, que não passa de um ocioso que não viveu e ainda assim trata-o por mestre e acredita que há sabedoria nele, dando-lhe mais importância do que aos próprios pais que se esforçaram e tiveram uma vida duríssima para poderem garantir um bom futuro para os seus 3 filhos. Mas não vemos isso tantas vezes no nosso dia-a-dia. Não fazemos nós próprios algo do género. Não seguimos e idolatramos pessoas que nada valem. E sim, isto é uma indireta para alguém muito próximo que adora a Cristina Ferreira. Além disso, sinto que as personagens, no seu todo, são muito ociosas. Eu jamais conseguiria passar tanto tempo a fazer tão pouco. Será que é uma coisa cultural lá do Japão? Também não sei. Se poderia pesquisar para esclarecer as minhas dúvidas? Podia. Foi por isso que comprei outro livro do mesmo autor que vos trago num outro dia. Sim, eu ainda não tinha acabado de ler este livro e já estava a comprar outro, porque eu adorei o Soseki. É assim, primeiro que tudo, eu tenho que vos dizer aqui uma coisa que é... Soseki é o nome de uma personagem de um filme dos estúdios Ghibli, que eu estou completamente apaixonada e viciada. Se há uma palavra que nós dizemos aqui todos os dias em casa é Soseki! Apoio, adoro Soseki! Sim, eu se calhar tinha jeito para fazer animação. Então não. Pronto, não interessa. Este livro foi mesmo uma compra por impulso. Eu gostei da capa, vi que dizia japonês e eu fiquei, ok, é este que eu vou levar porque estou farta de procurar por livros
com nomes orientais e depois, afinal das contas, são só americanos descendentes de ocidentais. Eu adorei ler este livro, adorei a caminhada, eu adorei o facto de ele me fazer pensar. Eu andei às voltas com este livro durante imenso tempo. Sim, eu podia ter lido mais depressa, podia, mas eu gosto de ler assim devagarinho e ir pensando naquilo que eu estou a ler ao longo de vários dias e de tentar tirar algum significado daquela história. Eu não faço isto numa romantasy, por exemplo, mas eu acho que a romantasy também não tem propriamente ideias para passar, por isso vou ficar a pensar no quê. Agora, a todos vocês que chegaram ao fim deste episódio, eu tenho uma novidade para todos vós. No link que vocês encontram na descrição deste episódio, está lá um formulário para poderem comprar o meu livro que está em pré-venda. Eu não tenho a certeza absoluta quando é que ele vai sair. Vai sair em setembro, novembro de 2026, sendo que vocês ao inscreverem o formulário não estão realmente a comprar o livro, estão só a inscrever-se para comprar o livro. É basicamente para ficar com os vossos dados e assim que tivermos mais perto da altura do lançamento do mesmo, conseguir entrar em contato convosco e perguntar se efetivamente querem comprar este livro ou não. Eu estou a aproveitar este episódio para falar bastante sobre isto porque os próximos episódios já estão todos gravados e não vou partilhar esta informação em mais lado nenhum, pelo menos até novembro, portanto estejam atentos às descrições ou se quiserem realmente comprar o meu livro, vão ter que preencher o formulário na descrição e depois eu envio-vos e-mail para dar mais informações sobre o livro e quando é que ele vai ser enviado e quando é que podem pagar e etc. De qualquer forma, eu quero-vos deixar aqui um bocadinho da informação sobre o meu livro. Aurora é um livro que eu escrevi durante cerca de 10 anos. A capa do livro é feita por uma artista portuguesa e está a ser revisto por uma revisora também portuguesa. E estou a dizer isto tudo por causa do AI Slop cá para aí, etc. Foi 100% escrito por mim. Eu comecei a escrevê-lo no 10º ano. Só que eu depois passei por uma depressão, depois fui para a universidade, tive outra depressão e basicamente eu quando estou em depressão eu não escrevo. Além disso, depois de sair da universidade e entrar no mundo do trabalho, também deixei de ter tempo para escrever e acabei por gostar mais de fazer outras coisas do que propriamente escrever aquele livro. Portanto, este será o meu último livro de sempre. Não tenho qualquer intenção de voltar a escrever mais nenhum livro. Portanto, as pessoas que gostam de mim e as pessoas que me odeiam, esta é a última oportunidade para poderem ler aquilo que as histórias que eu invento. Basicamente é isso. Falando um bocadinho mais sobre o livro. Esta é uma fantasia soft, segundo as minhas beta readers. É uma romantasy. Temos o plot Friends to Lovers. E basicamente é uma princesa de um reino em que está completamente dependente do seu pai e da vontade do seu pai. Ela cresceu com muito medo dele, por isso nunca fará nada que vá contra aquilo que ele quer ou aquilo que é esperado dela, a não ser que ela... E não digo mais nada. Pronto, basicamente é isso. Este livro tem todo um universo mágico completamente diferente, criado só para este livro. Tem dragões, porque sim! E tem deuses, os 12 deuses de Aurora. E a dinâmica entre os deuses é muito fixe, sendo... Bem, obrigada por me ouvirem. Se quiserem ler o meu livro, também agradeço o vosso tempo e não se esqueçam de preencher o questionário
no link que está na descrição, que é no Linktree, é o primeiro link que vocês lá têm, ok? Pronto. Então vá, obrigada, umas ótimas férias e beijinhos e até setembro!